Bom Fernanda, dia, Márcia. tudo bem, querida? Acordamos? Acordamos, né? Esse horário do É, domingo de manhã é para pegar essas né? Esse aí você conversas da manhã, são mais gostosas, né? São mais limpas, assim, tem alguma maneira que é mais com menos é, informação do dia, né? exatamente. Começamos do zero, né? Começamos o dia, vamos lá, prontos para receber o que a gente tem aqui para conversar. Tomara. Obrigada, Márcia, Que bom, pelo seu Fernanda. tempo. Super gostoso de poder compartilhar aqui com você. Que bom. Achei também a ideia, assim, a sua proposta, ela é muito interessante. Essa coisa do além das palavras, no sentido de o que cada um está, principalmente nesse tempo que a gente teve muita oportunidade de refletir, né? E pelo menos teve mais tempo consigo próprio, mais tempo de reflexão, e o bombardeio de muitas informações. Uhum, Então, é interessante ver o que está colando na gente, né? E o que, o exatamente. que, que, o que, que não entrou, né? O que, ao contrário, não entrou nada. É, Então, exatamente. E o que cada um reflete, né? Assim, a ideia veio de quantas coisas, assim, principalmente valores, né? Palavras que trazem o peso de sim, valores na nossa vida e a importância de compartilhar a visão do que está por trás desses valores com pessoas que têm uma visão mais ampla e mais trabalhada de cada valor, né? Não só valores, mas é, enfim, as próprias sim. É o palavras, que né? que O que essas está é, vivo, né? o que essas palavras ecoam, né? Uhum, Ecoam na mente, ecoam no coração, ecoam na alma, uhum, geram significado, não é? Isso me interessa bastante, porque eu, como astróloga, a gente trabalha com símbolos. uhum. E quando o símbolo fala, quando a gente usa uma palavra para descarregar o símbolo, um monte de significado se apresenta. Uhum. Então, né, você não descreve, quando você fala Saturno e você usa uma ou duas palavras para decodificá-lo, tem 1 milhão, de temas que estão vibrados, né, Sim, reverberados, dentro com desse certeza. simbolismo. Eu achei muito E a interessante o alma, que você trouxe. Fala, desculpa, perdão, Márcia. Fala, fala. e a alma, ela acata o símbolo. Uhum. É, a alma tem uma intimidade com o símbolo. Quando você fala pelo símbolo, a alma capta. Enfim, mas vamos lá. É Vamos ao isso. nosso tema Não, eu aqui. achei muito bom, né, que você trouxe as palavras imparcialidade. Sim, Eu fiquei depois pensando o que isso significa, assim, para mim, né? Achei interessante, assim, bacana. imparcialidade, né? No primeiro instante veio uma coisa negativa, da, Sim, né? E aí depois sim, falei, não, então você não tomar partido, né? E se manter sim. firme na tua opinião, né? E acho muito É, importante a gente falar disso agora, né? exatamente. Então vamos lá. Essas três palavras que eu coloquei para você no nosso, na nossa conversa, que é imparcialidade, equilíbrio e Uhum. gentileza. Gentileza. Uhum. Uma puxa a outra. Uhum. São todas palavras relacionadas a práticas, atitudes, conceitos librianos. Agora eu vou entrar na astrologia para me dar o fundamento, que é um dos signos mais, eu diria assim, elaborados do zodíaco. Libra possui ou desenvolve certos atributos que são extremamente elaborados Uhum. no humano, até porque é o único símbolo representado por um objeto. Ele não é humano e nem é animal. Uhum. É a balança, Balança. Uhum. né? Uhum. Que a balança é isso, né? Você tem o fiel da balança,
Aí você tem 2 pratos, né? Aí você vai botando ali o peso, o pezinho, a medida, até, em princípio, os pratos se equilibrarem. Essa é a ideia de Libra, é a contribuição de Libra no zodíaco, que é um signo que eu sou apaixonada. Acho assim um negócio assim, alto escalão. Que é essa arte, essa capacidade de ter um eixo, né, no meio de 2 balanças. Ok? Então, um dos atributos fortes de Libra é imparcialidade. Como uma capacidade da mente. É uma capacidade. Imparcialidade é um atributo da mente, não é do coração. O coração não é imparcial. Não. Os sentimentos não são imparciais. O instinto não é imparcial. Né? Não. Mas a mente, ela tem uma capacidade de julgamento, né? De atribuir valor ou julgamento. E para ela ser justa, porque Libra fala de justiça, ser justo, não injusto. Sim. Eu deveria me colocar numa posição imparcial. Então, exemplo banal, pequeno, etc. Não, depois a gente vai sofisticando isso. Uma mãe, ela tem 2 filhos, ela tem 3 filhos, tá? Okay? Aí, vamos supor, ela permite que um faça toda a bagunça. Quando o outro tira uma coisinha do lugar, leva uma bronca. Aqui não tem imparcialidade. Ela está, de alguma maneira, carregada, puxada, de maneiras diferentes para esses 2 filhos. Então, se um não pode fazer bagunça, o outro também não pode. Pelo menos no quesito bagunça. Ok? Tá? Então, a imparcialidade seria essa capacidade da gente olhar para alguma coisa, perceber alguma coisa, né? Uma pessoa, uma situação, um ambiente, olhando, ter a capacidade de olhar eventuais qualidades dessa pessoa, desse ambiente, e eventuais erros. Ok? Tá? Muito bem. Se eu olho para um lado e só vejo erro, e olho para o outro lado, só vejo acerto, eu estou sendo parcial. Porque nenhum lado tem todos os erros, é detetor de toda a verdade, todos os erros ou todos os acertos. Tá? Se um lado está totalmente certo e o outro está totalmente errado, os 2 estão errados. Certo. Então, essa capacidade do balanço, de fazer um balanço. Olha, aqui até que a pessoa foi bem, hein? Poxa, bacana, hein? Legal, hein? Pô, aqui, nossa, esquisito isso, hein? Não. Tá? Por que isso está me chamando atenção? Isso está me incomodando muito. Eu tenho feito um exercício triplicado de esforço para me manter na imparcialidade. Eu tenho tido que fazer assim uma vigilância quase que diária para manter a imparcialidade. Por quê? A percepção das pessoas sobre as coisas estão bastante poluídas, sem imparcialidade. Então, você lê um artigo, você ouve uma entrevista, você lê um texto, você participa de um debate, e eu só ouço parcialidade. Eu fico tentando extrair, sabe? Se extrair, porque eu tenho isso treinado, sabe? Eu não vou entrar em motivos pessoais, mas eu treinei a imparcialidade. Tá? Então, até pela minha própria profissão. Claro. Né? Eu atendo um monte de gente diferente. Se eu não tiver uma certa imparcialidade,
né? Eu começo a atribuir valor aqui, Claro, começo a julgar dali, que é o que Lama né? Ganchen sempre fala, até já falei aqui na live, mas assim, de você escutar as notícias e não deixar que ela entre dentro da sua casa, né? E ter É, esse olhar é, distante, você escuta, distante, e isso, e vendo que aquilo que a pessoa chama de verdade, aí o outro lado, isso. na situação oposta, chama de verdade, Uhum. né? Então, é como se fosse um pouco assim, quer ver? Vamos dar. A gente está num momento de extremismos, isso também é astrologicamente explicado, Saturno, Plutão, Júpiter, Capricórnio, que seja, mas vamos lá, Eu de queria que você falasse extremismo. um pouco disso também, dessas conjunções que a gente Tá, está. Acho vamos bem lá. interessante. Né? A gente está num momento, um momento astrológico, assim, que um dos efeitos dele é produzir extremismos, Uhum. radicalismos, ismos, tudo é ismo, tá? É o feminismo, é o Sim. racismo, é o antirracismo, é o ismo, né? É o fascismo, o que seja. Autoritarismo, é o ismo. Isso é um dos, astrologicamente falando, um dos efeitos dessa superconcentração de planetas em Capricórnio, que aconteceu a partir do início desse ano, mas principalmente com a conjunção Saturno-Plutão, principalmente eles dois, Uhum. é assim, tudo que se passaria para nós aqui na Terra seria severo, teria Uhum. uma severidade, teria uma radicalidade, teria um extremismo, teria um excesso, teria uma força, um assoberbamento. Então, estamos todos debaixo dessa febre, Uhum. certo? Estamos todos felizes. Há uma fúria, é uma coisa assim, você vai hoje, né, defender uma ideia, um ponto de vista, um olhar, e existe uma fúria, E aí vem o né, respeito, uma né, que você inflamação. também trouxe. Pronto. É. Aí a imparcialidade, ela, vamos chamar assim, ela está nesse momento desconvidada. Desconvidada. Mesmo eu vejo intelectuais importantes, jornalistas importantes, figuras de pensamento importantes, já um pouco contaminados pela ausência, pela parcialidade. Então, eu, quando encontro um trecho, um pedaço, uma fala onde eu vejo imparcialidade, aquilo me dá assim, me acaricia a mente. Eu falei, gente, isso não morreu ainda, Uhum. está vibrando em algumas poucas falas. O que me vem, Márcia, Então, só um pouquinho assim, é que está me ah, vindo agora como é interessante que no nosso paradigma da nossa sociedade progressiva, né, podemos dizer assim, de, a imparcialidade ela é vista como negativa, né? Então é eu queria até que interessante você isso. Se falasse um você não pouco tem uma fala sobre isso. opinião sobre, né, se Tá. você não está É, consciente ou enfim, né, assim, de algum, sim. assim, o que você É. realmente pensa sobre algo ou, sei lá, Aham. jornalistas, pessoas que você Entendi. acompanha, enfim, toda a Tá. questão Olha da que legal. mídia. Uhum. Quando eu tenho formação em jornalismo, tenho mestrado em jornalismo, em comunicação. O que, o que a gente aprendia na faculdade, batiu na tecla, era imparcialidade. Quando você vai dar uma notícia, você dá informação. Você não contamina a informação, Uhum. Sim. né? Isso a gente apanhava na escola, na faculdade, no sentido de que você era, olha, você não está sendo imparcial. Imparcial você relata, você dá a narrativa, né? E você não
torce para que fique igual o que você pensa, para que a realidade não colhe na sua percepção. Né? Ok? Então, isso é um treinamento da comunicação, na minha época, né? Do jornalismo, da imparcialidade. A imparcialidade, ela não, eu entendi, ela não tem a ver exatamente, nada a ver com passividade e nem com inatividade. Ela tem a ver com uma capacidade do seu olhar transitar sobre um tema e outro, sobre um lado e outro, sem desfigurar, para que aquilo combine com o seu pensamento. É tornar o pensamento, até certo ponto, afiado. Isso que é imparcialidade. A formação em filosofia me ajudou muito nisso. Depois que eu fiz uma formação em filosofia, isso ficou assim para mim como se fosse assim, um corte na minha maneira de produzir pensamento. Você é fiel ao pensamento. E é um grande desafio que a gente está vivendo, né? Porque existe tantas oposições, é um tempo de muita... Realmente dessa... extremos, assim, muito fortes e aí dentro do seu próprio lado você encontra os próprios extremos e sempre isso é um assunto, né? E aí eu acho que, na minha opinião, a gente acaba gastando muita energia em... Né, trazendo tudo isso e afinal é o que, enfim, assim, a gente não tem controle, né, na verdade. O pensamento é que fica prejudicado. Qual? Porque o pensamento ele é uma ferramenta, né, que deveria estar afiada para ele conduzir, né, transitar pelos fatos, pelas experiências, né, sem se torcer. Então a gente vê pensamentos torcidos para encaixar numa percepção de realidade. Isso chega assim, é alguma coisa que a minha pele acusa. Quando isso acontece, alguma coisa em mim assim, diz assim, isso aí está fora do prumo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você, nós, né, cada um de vamos a um jogo de futebol, desses bem assim, Brasil, Argentina, sabe? Fla-Flu, desses bem... E aí você está sentada aí. Aí é o seguinte, o seu adversário, o seu lado, do lado que você não torce, cometeu uma falta. Aí o juiz deu falta. Aí é falta. Quando acontece do seu lado, do seu Flamengo, do seu Fluminense ou da Argentina, o juiz marcou falta. Aí não é falta. É injusto. É isso que a gente está perdendo. É assim. É falta. E como manter isso dentro da gente também, né? Acho que também tem um lado assim que, por exemplo, muitas pessoas que eu estou falando, não muitas assim, mas amigos, né, que falam, está sim sendo um período de assim, super produtividade, um período muito bom para mim a quarentena, e é difícil falar isso, porque, né, tem muitas pessoas sofrendo tanto, e é um momento muito tenso, mas, enfim, eu linkei com isso agora, porque acho interessante não entrar na própria parcialidade dentro de si, né, e deixar que né, porque cada coisa tem o seu próprio lugar, né? A gente não está tirando... Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu valor, né? Cada coisa tem os seus acertos e os seus desacertos. Então, se eu elimino os desacertos do meu lado, do meu ponto de vista, ou dentro de mim, né? E coloco, vamos dizer, o privilégio dos desacertos do outro lado, isso vale muito para os relacionamentos, inclusive. Isso vale para a política, para a economia, para a visão de mundo, para relacionamentos. Né? Achei muito legal a gente falar dos relacionamentos. Eu imagino tem né, assim, um momento de muita intensidade também para quem está em casa vivendo relacionamentos e nesse ponto onde é preciso, né, ter uma calma da imparcialidade também. Porque tem uma parte, né, que eu tenho que admitir que fui eu que estou
sou eu que estou tensionando, estou sendo imparcial. Inclusive, ser imparcial consigo próprio, aí, esse olhar de fora, né? Fala, pô, Márcia, nessa daí você foi mal, hein? Nossa. Ou então o contrário, puxa, tu e eu aqui não melhor das boas intenções. E do lado de lá, o outro, né? Eu tinha um amigo meu que falava assim, aí o adversário chamava o outro de adversário, sabe? De brincadeira, né? Mas no fundo né? Aí no caso ele falando da namorada dele, aí a adversária vinha com uma história, o outro, né? Aí o outro tem que admitir que o outro está fazendo o melhor possível, que o outro está tentando, ou então o contrário, puxa, a fulana tá danado, tá demais. Quer dizer, E, Márcia, como estão agora, assim, o que você vê da gente, porque o tempo aqui é muito curto, né? Me dá um pouco de aflição, às vezes, que é muito curto, quando vê, acabou, é uma pena, mas, não, assim, queria te perguntar, né, qual é a orientação, assim, você tem esse olhar da astrologia bem, assim, que eu acho muito incrível do teu trabalho, que realmente você traz para um lugar terreno, da matéria, exemplos muito fortes, né, que a gente pode realmente usar, assim, então, daqui a gente está chegando numa lua nova, né, e acho um eclipse, que né? tem um eclipse Mais também. um eclipse. E o que está atento? Onde que está o pulo do gato para a gente ficar ligado? Então vamos lá. Eu convido primeiro a vocês todos exercerem esse lugar da imparcialidade, do equilíbrio, porque toda vez que a gente está num extremo, no outro, a gente sai do equilíbrio. E gentileza. Gentileza é o seguinte, caso haja uma discórdia mesmo, você esteja lidando com um lado oponente, ou que pensa contrário, ou que é adversário aos seus sentimentos, suas ideias, seus desejos, você trate o outro com essa diferença com gentileza e não armado. Por quê? O que é a gentileza? A gentileza é deixar o outro num bom lugar. Deixar o outro se vendo bem, emprestar um bom olhar seu para o outro. Isso é muito bonito. Quando ele se vê visto pelos seus olhos num bom lugar, ele te retribui com gentileza. Então, essa é a gente precisa tanto, né? Mesmo... precisa muito, muito mesmo. Tá? Muito importante você trazer isso. Ajudar o outro a se ver com melhores olhos, emprestando o seu olhar sobre ele. Isso também é Libra. O Libra defende o narcisismo do outro, para o outro não ficar desinvestido do seu narcisismo. Tá? Bueno. Eu ouvi uma vez que eu falei, que eu estava conversando com um amigo, né? E a gente falou assim, ele falou, foi no Nepal isso, ele falou quando você ajuda alguém, quem está se beneficiando é você, né? Então, agora, claro. Assim, eu lembrei isso, né? Que você está falando dessa gentileza, né? Então, um pouco isso também, você ser gentil com você mesmo, empoderando o outro. Sim, e claro. Inconscientemente, os dois estão se empoderando, né? Através... E ele só pode lhe devolver com gratidão. Ele só pode lhe devolver com gentileza, porque ele está tocado pelo seu bom olhar sobre ele. Então, você compromete narcisisticamente o outro. Essa é uma coisa, uma jogada bacana. Tá? Ok? Ele não quer se ver, ele não quer que você o veja mal agora que você o vê bem. Não quer ficar mal na foto, já que você botou ele numa boa foto, percebe? Isso é uma tática bacana. Mas, voltando aqui, para a gente dar uma dica legal, Lua Nova, dia 21, um eclipse. Um eclipse solar. Eclipse de Lua Nova. Primeiro, a gente ainda tem um tempo aí para se preparar, porque é no dia 21, né? Nunca se entra no eclipse numa situação limite, por um fio, no encurralamento. Então, o que a gente puder tirar da frente de problema, de questão, de densidade, porque
o eclipse ele acrescenta um quanto energético tão poderoso que a situação explode, descontém, transborda. Então a gente tira da frente o que tiver assim na ponta, né? Na ponta de lança de poder explodir, seja de saúde, seja financeiramente, seja afetivamente, seja o que for. Limpa o Tá? campo. A gente limpa o campo, a gente abre espaço, tá? Não deixa a coisa friccionar, tá? Vai ter uma fricção. Primeira coisa. Segunda coisa, o eclipse, ele tem o eclipse solar, né? Ele dá uma coisa assim de volta ao passado, porque é o Sol que está eclipsado. Então, quando a gente fica se sentindo sem perspectiva, olha para frente e não vê um horizonte, não vê uma possibilidade, a gente vai buscar, a gente volta para o passado e vai buscar o que a gente já largou. Certo. Então, é isso aí. E, claro, cuidar da vitalidade, porque o eclipse solar, ele abate a vitalidade. Então, a gente se sente cansado, desfigurado, né? Nessas épocas aí que a gente tem que estar com a nossa imunidade bacana. Tem o equilíbrio então, também aqui, né? De ter essa consciência de não ter nada no extremo, né? Nada que seja a mais. Minha mãe fala desse a mais, né? Nada que seja a mais, põe numa caixinha, espera, né? E deixa passar, e deixa... cuida desse equilíbrio interno, né, Márcia? Acho que é muito importante isso. É o equilíbrio. Inclusive, em relação a essa coisa da pandemia, usar o equilíbrio aí. Tem uma turma que está bastante apavorada, foi completamente dominada pelo medo, pelo pânico, assim, está vibrando muito numa coisa de morte, de medo de morrer, né? E exagerou, assim, bastante no seu confinamento, sabe? E tem uma turma, o lado oposto, o equilíbrio, completamente desconectada, achando que nada pode acontecer, na onipotência, vai para onde tem que ir, relaxou os cuidados. Então, tem aí, principalmente nessa fase que a gente está, de um possível desconfinamento, o início de um desconfinamento, cara, equilíbrio. Entre 0 e 1000, tem muitos tons de cinza, né? Com certeza. Então, e começar a ir fazendo esse desconfinamento, se essa for a proposta, dessa maneira equilibrada, né? Com os cuidados, para nem cair de boca, né? nem agora que está liberado, lá vou eu, e nem continuar atrás da porta, se protegendo no sótão, porque os bombardeios e a guerra já pode estar acabando. Então, aí eu quero ver quem é que vai fazer esse exercício de equilíbrio bacana. Isso aí não é todo mundo que está com essa ferramenta. Ontem eu fiquei pensando bastante assim, o que eu quero e o que eu preciso, né? Acho que também tem a ver agora com esse equilíbrio, né? O que você imagina, se você quer, mas o que a gente precisa tem um longo caminho entre um e outro, né? Sim. E nesse momento eu acho bem importante também, assim, né? Às vezes a gente quer saber o que está acontecendo, mas o que a gente precisa é se manter em alegria, em paz, em gratidão, né? Então, enfim, assim, tem muitas nuances disso, mas achei... eu estava refletindo sobre isso ontem também. Filtrar todas essas informações, esse bombardeio de informações que nós estamos recebendo, filtrar usando o equilíbrio. Se parecer demais aqui, é porque talvez não seja. Se parecer de menos aqui, é porque talvez não seja. Ok? Sim. Então, mais alguma coisa aí que você queira... Não, a gente já tem... Você está um minutinho? Você está acompanhando o tempo? Eu, na verdade, sempre deixo o computador do lado, eu não estou olhando o horário. A gente ainda tem uns minutos, né? 26? A gente ainda tem 26 minutos. Boa.
Tem Ótimo. bastante tempo. Tem Então, vamos bastante lá. tempo. É, minha mãe falou da Temos. lua nova em Libra, né? É, E eu queria te perguntar, acho que nessas profundidades, assim, né? Eu imagino, assim, falando por mim, mas como cada um entra num campo que a gente está vivendo agora, dessas profundidades do ser, né? Como a gente lida, assim, com essas, com esse mundo externo muito forte, né? Então é muito profundo o sentir, né? Estamos sensíveis, né? A tudo. sim. Vou, E vou falar bem disso. uhum, Essa lua nova, isso é uma coisa bonita para a gente falar aqui. Aí já entrando na astrologia, que graças a Deus a astrologia me deu assim ferramentas, né? É um conhecimento que organiza muito a psique, sabe? Aquilo ali está tudo muito bem dito, sabe? exatamente. Eu não sei quem inventou essa história, Exatamente. mas é muito bem bolado, É, sabe? é muito. Tem uma coerência, sabe, existencial, filosófica, simbólica, assim, muito potente, né? Então, quando eu falo, eu vou para astrologia. Quando eu estou assim, eu vou para astrologia e a coisa ali parece que é uma metafísica, né? É uma metafísica, na realidade, né? Então, vamos lá. Primeiro, essa lua nova do eclipse, a próxima, essa do dia 21, ela se dá no signo de Câncer, tá? Isso, eu É um falei isso. eclipse no signo de Câncer. E o Sol entra no signo de Câncer no dia 20, na véspera, abrindo o solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Por isso que esse eclipse é o mais poderoso deles todos, que é uma série, né? De 15 em 15 dias tivemos um. Eu até brinquei lá no meu post, eu falei assim, mais um episódio da emocionante série Eclipses 2020. Uhum. Porque tivemos uma em 1 de junho, 21 de junho, e vamos ter outra em julho, assim na sequência. Não vai faltar eclipse para ninguém. Então, vamos lá. Esse eclipse coincide com o solstício de Câncer. Por isso ele é mais potente do que os outros, porque ele junta com outro fenômeno astrológico, que é quando o Sol entra a 0 graus de Áries, 0 graus de Câncer, 0 graus de Libra e 0 graus de Capricórnio, a gente abre uma estação. Verão, primavera, outono, inverno, né? Então ele tem essa força de inaugurar uma estação, junto com o eclipse. Então não é um eclipsezinho à toa. Aliás, nenhum é, mas esse não é mesmo. Uhum. Então, o que vai ser esse Sol em Câncer e o eclipse em Câncer, que vai ficar mais ou menos até 22 de julho, quando entra o Sol em Leão. Câncer é um signo de cuidado. Cuidado, acolhimento. O caranguejo, ele é aquele bichinho, né, que tem aquela pulpa mole, a casquinha dura, aqueles olhinhos que ficam andando para a esquerda e para a direita para ver se tem perigo à vista, e patas e garras, pinças e garras. Pinças e garras. Né? E anda meio de banda. Assim estaremos nós nesse próximo mês. Ou seja, se é que estamos realmente no período de início, estou falando do Brasil, né? Porque no mundo, o mundo está com um outro timing. O nosso timing aqui no Brasil de início de um desconfinamento pode estar acontecendo, início, né? Na primeiro, nível 1, como eles chamam, nível 1 é sobre o signo de Câncer. Então, qual seria a dica? Qual seria o manual de instrução astrológica? Só em Câncer. Vamos lá. Primeiro, cuidado. Qualquer. Primeiro, cuidado consigo, com as suas vulnerabilidades, com as suas fragilidades emocionais, pessoais, físicas. Cuidado, está todo mundo muito sensível, todo mundo muito vulnerável. Então, nada de sair bicando as pessoas, provocando as pessoas, descarregando nas pessoas, agredindo as pessoas. Está todo mundo com a polpa mole, machucadinhos, inseguros, fragilizados, carente, muito carente. Carente, claro, carente de afago, de abraço, de boas notícias. Então, esse é um signo, o signo do caranguejo, ele é assim, ele é um abraço.
Ele é um trazer para cá. Uhum. Então, para de picar, provocar, irritar, machucar, confundir, não é? Então, tá todo mundo molinho. Soft, é um signo soft. Então, cuidar, acolher a si e ao próximo. E, principalmente, quem começar a atender o público. Então, as atividades eventualmente comecem a abrir. Livraria, não sei, hotel, não sei o que vai ser liberado. As lojas. Quem é que vai vibrar numa boa energia? Quem representar, manifestar um cuidado maior com o seu cliente. Uhum. Câncer é um signo de maternidade. Maternidade. Você maternaliza, você cuida. Você acolhe, você tira da orfandade, tira do abandono. Uhum. Isso é uma qualidade canceriana. Nós somos, né, aqui nos cancerianos. Sim. Não é isso? Uhum. Sabe disso? Não é? Com dar colo. Então, quanto mais o comerciante ou o profissional liberal, não sei quem, que vai receber o seu cliente, tem essa postura de fazer com que sentir que ele está cuidado, que ali não tem displicência. Isso, eu acho que muito legal também de falar assim, né, o quanto que agora, enfim, veio isso. Pós-pandemia, né? O quanto que isso não se fala e tal. E aí o que vai ser uma virada, né? Essa nova forma de ser do que cada um viveu, e agora a gente está, de alguma maneira, saindo desse casulo aos poucos, né? E aí é um lugar mesmo que eu vejo, aproveitando essa lua, né, em Câncer, esse novo ciclo que chega, né, para rever como nós nos relacionamos com o mundo, né? Assim, todas as relações. Eu acho muito assim, bonito. Uma vez eu entendi isso, que tudo é relacionamento. Tudo. Né? Se você fuma, você tem um relacionamento com o cigarro. Você gosta, sei lá, relacionamento com a comida, com a sua casa. Tudo é um relacionamento, né? Então, acho que esse momento de realmente entrar para uma revisão e ir aos poucos, né? Isso que você está falando, né? De ir com cuidado, né? Assim, cuidado. Ele olha, ele observa, né? Não reagir muito forte, nem com si mesmo, nem com os outros. Volta para a casinha do casulo. Exatamente. Volta para o casulo, volta para a toca, volta para a toca. Então, esse momento, agora, julho, né? Junho, julho, seria esse. Eu vou com as minhas patinhas, né? Indo até onde eu me sinto seguro. Isso é caranguejal, essa atitude, né? Uhum. Eu vou ali, me sinto seguro, ok, não sinto, recuo. Isso que diz que Câncer volta para trás. Não é que volta para trás, é que volta para o ponto onde é seguro, onde tem retaguarda. Aí anda mais um pouquinho. Então, a atitude é essa. E, principalmente, vai ser quando você fala pós-pandemia, transformação do mundo. A gente vai falar disso também. Mas esse primeiro momento vai ser de saudade. Porque essa é uma palavra canceriana. Uhum. Saudade dos rostos familiares. Saudade dos lugares conhecidos. O velho bar, a velha loja, a velha manicure, a velha praia, o velho ponto. Né? Saudade daquilo que a gente experienciou, saudade das referências. Né? O Câncer é um signo associado ao passado, no sentido de que ele é guardião das referências. Uhum. Como se as coisas não se apagam, sabe? Uhum. Não se apagam. Você pega uma borracha, aconteceu alguma coisa na sua vida e acabou. Acabou uma história, um relacionamento, um trabalho, um emprego. Acabou a escola, sei lá, acabou. Aí passa aquela borracha. Antes fosse. Não é. E o Câncer
é o signo que deposita essa memória emocional. Aí você encontra um amigo e fala, lembra que a gente ia, não sei onde. Você lembra o fulano que não sei o que. Pois é. Então, eu acho que esse primeiro momentinho vai ser bem... Lembra, não sei das quantas? Esse sentimento de buscar rostos conhecidos, familiares, Sim. que dão a sensação de pertencimento. Câncer é um signo que produz a emoção do pertencimento. Que a gente não é desgarrado, órfão. E é Câncer não é sensível aquário, demais, sabe? né? Então também tomar assim, é o que Sim. a gente... não sei, eu vejo assim os encontros podendo ser faíscas. Estou aqui assim pensando, né? Então Por isso que eu muito tô forte, isso. né? Porque uma vez que você se relaciona Perfeito. com os seus, você vai querer falar de coisas que estão ali dentro, que você precisa pôr para fora, ou, né, saber a opinião do outro de alguma, enfim. Também é delicado, né? Porque pode gerar bastante, enfim, fricção, né? Aí, E animação num ponto que né, por delicado. isso que esse primeiro momento, eu acho que tem que ser essa coisa canceriana. Digo assim, nesse primeiro reencontros ou retomadas, ser essa coisa do abraçar, trazer para perto, vamos dizer, nutrir, ser nutrida, proteger, se proteger. Esse é o momento, deveria proteger as vulnerabilidades, perceber que as pessoas não estão inteiras, nem podem estar, né? Não estão. Está todo mundo machucadinho, está todo mundo de band-aidzinho, né? Com as suas fragilidades bem expostas, não é isso? As pessoas precisaram, nesse período, se desproverem, teve muito desprovimento, né? Desprovimento material para muita gente, desprovimento emocional, que se afastou de muita gente, né? Desprovimento de companhia, desprovimento do lazer, dos prazeres. Tiveram que ficar se nutrindo, sabe-se lá de quê, não é? Então, sim, eu acho que esse primeiro momento, idealmente, ele deveria ser acolhedor, nutridor. Depois entra Leão. Leão é festa. Eu ia te perguntar o que ia entrar depois, Leão. É prazer, é oba, que bacana. Cada signo tem a sua expressão. A de Leão é bacana, é o máximo. Essa exultação, essa celebração. Entende? Então, vamos aí seguindo a sabedoria do zodíaco, tá? Agora, eu queria voltar, então, só um pouquinho lá para o nosso tema. Antes disso, no nosso caso do Brasil, isso ainda está assim, um pouco mais intensificado, tudo isso que a gente está vivendo, essas chispas, essas faíscas, né? Porque eu diria que o brasileiro ele está debaixo, o Brasil brasileiro, debaixo de desafios somados, né? Quer dizer, além de a gente ter o desafio da própria pandemia, da própria insegurança que isso causou, da vulnerabilidade, o desafio dos riscos, não é? A gente está com uma ferida exposta de todas as maneiras, né? Do lado da economia, do lado da política, do lado das relações entre os poderes, do lado da divisão nós contra eu contra eles, né? Da polarização, que isso já vinha vindo, né? E a gente foi pego no meio disso, numa pandemia, enfim, que eu achei isso bem interessante, porque como é que isso está se passando no Brasil? Digo, em relação aos países que talvez não tenham passaram pelo desafio da doença, da saúde, mas eventualmente não passaram pelos outros, né?
a gente teve várias bombas explodindo ao mesmo tempo, né? Isso é um pouco do mapa do Brasil, sabe? Isso é uma natureza do mapa do Brasil. O Brasil tem um Sol na casa 8, que, embora alguns estudiosos discordem, acham que o Brasil tem um Sol na casa 7, mas, para mim, o Brasil tem um Sol na casa 8. Assim, quase é um exemplo, quase que o Brasil é um exemplo de Sol de casa 8, que é uma coisa assim, casa 8 é uma casa de crise. Crise. O Brasil, a meu ver, tem um Sol lá. A gente tem uma vivência, uma experiência de crise, sendo brasileiro, muito intensa. A gente tem poucos períodos de normalidade e muitos períodos de crise. Se a crise não é econômica, é política, não é política, sei lá o quê. Né? Então, a gente está sempre saindo de uma crise, se recuperando de uma crise. Então, o que aconteceu no Brasil, com esse Sol de casa 8, é uma coisa assim, quer ver? Uma crise puxou a outra. É assim, sabe? Isso depende do mapa da pessoa. Tem pessoas, dependendo da casa 8 de cada um. Quando aparece uma crise, uma série de outras coisas pipocam, além da crise. Uhum. Entendeu? A crise do fogo. Ela tem uma crise conjugal, aí ela perde o emprego. Tem gente que é assim. E tem gente que não. Que numa situação crítica, elas são até ajudadas, as coisas são amenizadas. Isso é o karma de cada um. No caso do Brasil, a gente teve uma crise, alimentou, estimulou outras. Né? Então, a gente ficou pulsando em crise. E a gente não sabia qual delas que a gente atendia, né? Qual que eu acudo. Quer dizer, é aquela coisa, como se você tivesse 3 filhos e os 3 adoecem ao mesmo tempo. Você não sabe qual que você socorre primeiro. O difícil quem é você que as tira... crises, nesse caso, não são usadas para o próprio desenvolvimento, né? Porque se você tem uma crise psicológica, enfim, pessoal, a gente pode olhar para a crise como um degrau para o nosso desenvolvimento. Você sabe por quê? A gente não Porque consegue crise... ter essa perspectiva, né? Porque, olha, é um assunto que eu com a sua mãe, a gente já estudou isso, sobre esse assunto de crise. Crise só se resolve se houve uma crise de qualquer natureza. Crise pessoal, coletiva, afetiva, financeira, familiar. A crise, ela é um agravamento, né, um ponto extremo de algo que já estava ali no nível menor. Tá? Aí você tem uma coisa aguda. Claro. Isso que é crise. Uhum. E ela se resolve, se enfrenta, ou se cura de 2 maneiras. A primeira é com uma resposta igualmente aguda. Crise não se contemporiza. Uhum. O que é a fase de contemporização é a fase anterior, onde as coisas estão mais crônicas. Certo. E só chegou a um estado agudo porque não foi resolvida com contemporização. Você não tinha resolvido e não tinha chegado a uma situação aguda. Certo. Então, numa situação de crise não se espera passar. Crise não passa. Se atua sobre ela de uma forma igualmente aguda. Se combate, ou se enfrenta, ou se aguda. Né? Aí ela cede, ela cai. Ou se transforma. Quando a gente transforma os elementos, a crise se abate. Uhum. Aqui não aconteceu nenhuma coisa nem a outra. Então, essa crise ficou meio perdurando. Né? Perdurando. Ok? Então, eu acredito que nós brasileiros estamos particularmente estressados, particularmente, mais do que a média.
porque fomos justamente, entramos nessa convulsão, um estado de convulsão, né? Onde não teve um elemento que surgisse que pudesse suavizar isso. Todos os elementos que surgiram, eles produziram mais fermento para isso, né? Sanitária, política, etc. Né? Não teve um contraponto. E, voltando ao início da nossa conversa, imparcialidade, equilíbrio e gentileza se ausentaram. Totalmente. Né? Então, nós brasileiros estamos estressados, estamos com adrenalina lá no alto, estamos combativos, estamos raivosos, coléricos, irados, né? E bem que a gente está vendo isso um pouco pelo mundo, né? Como a gente falou um pouco no início da nossa conversa aqui, existe uma fúria, né? Você acha que pessoas... essas 3 palavras, Márcia, são orientações para a gente olhar para tudo isso sem confrontar, enfrentar sem confrontar, né? O Pitt trouxe isso, eu achei interessante. Eu acho que essas 3 palavras, elas seriam os antídotos. Né? Como fosse aquela caixinha de remédio que você tem, né? Justamente são os elementos que estão ausentes desse momento, estão faltando e tem, mesmo mundialmente falando, muito poucos líderes políticos, líderes intelectuais, líderes usando essas. É uma coisa que eu estou com a escuta super afinada para isso, para essas palavras. E tenho encontrado muito pouco isso. Quando eu encontro, quando eu vejo uma frase, um olhar, uma percepção, um pronunciamento, que uma dessas 3, um contato com o vizinho, que uma dessas 3 palavras se manifesta, aquilo para mim chega a fazer eu chego a perceber que tem uma diferença, porque o resto é belicoso. O que me vem isso também, assim, é fazer essa pendulação, minha mãe também bastante usa essa palavra, né? Mas, assim, de olhar para o mundo externo, né? De depois voltar para o interno, né? Também tem muita gente em ação, né? Na linha de frente, trazendo a caridade, trazendo muitas coisas que não faria se não tivesse essa crise, né? Então, a gente está falando crise como oportunidade, ela realmente, eu vejo assim, né? Está sendo uma crise como oportunidade. E, enfim, então nesse sentido eu acho muito bonito assim a gente conseguir ter essa pendulação e não deixar de rever esses nossos princípios, né? E quando fosse dirigir a um outro, a esse outro, mesmo esse outro que está jogando no time adversário, partir para ele com um comportamento gentil, de saída. Seja no olhar, seja no sorriso, seja na fala, seja no... olha, bacana você pensar assim, bacana você dizer isso, não tinha me ocorrido, alguma coisa que ele perceba que ele não precisa te desafiar. Por que as pessoas estão precisando gritar tanto para expressar as suas convicções? Precisam fazer isso no berro, ou na agressão, ou destruindo estátuas, incendiando não sei das quantas, ou nessas entrevistas que a gente assiste, bate-bocas assim, com um nível muito alto de contundência. Eu fiquei pensando, por que as pessoas estão precisando gritar as suas convicções, as verdades, suas percepções?
ou porque elas não estão sendo ouvidas. Por que você grita para expressar algo? O exclama, né? O usa uma veemência, ou porque você precisa se fazer ouvir, se ouvir. Você não está convicta, né? Diga você, por que alguém tem que berrar Eu para vejo expressar eu uma vejo convicção? a criança ferida de alguma maneira, chama, né? Assim, pedindo É, atenção, né? Quando é, você berra, quando você esperneia, é, você precisa de atenção, precisa que a voz vá além de um ponto, né? é. A gente Isso. tem É exatamente isso. Ou ela não está sendo ouvida, um, né? Claro, a criança que berra, joga coisa no chão isso, para chamar atenção, é. né? Ok? Para ser ouvida, para ter voz, né? Como se um diálogo e uma troca, como a gente está fazendo aqui, não fosse suficiente, né? Não gerasse eco, né? Ou porque eu preciso derrotar o meu adversário, derrotar aquele que não sou eu, que não pensa como eu, não percebe o mundo igual a mim. É. Eu E preciso tem transformá-lo. uma coisa de não repetir, né? Não repetir o que já está acontecendo, né? Como o que repete vira padrão, né? O padrão, ele não é um padrão É, se ele não se repete, né? Acho muito legal assim, pensar perfeito. nesse. Então, para finalizar, porque a gente está terminando aqui, faltam 5 minutos, Uhum. eu queria, de novo, convidar a esse exercício da imparcialidade, que é uma coisa que eu estou fazendo com esforço, porque vira e mexe, quase que eu caio na parcialidade, Difícil mesmo. na resposta parcial. É. Esse exercício da imparcialidade, ele pede que a gente não tenha um pensamento único. Pensamento único. É um pensamento só o meu, só o que eu já penso. Isso não é um bom pensamento. O bom pensamento ele tem uma dialética. Eu vou lá, eu penso, eu olho de fora, avalio se esse pensamento tem sustentação e volto para ele enriquecido, com um contraponto. Uhum. A gente está muito na linha de um pensamento único. É isso ou é aquilo? Está certo esse, errado aqui. E isso foi bem feito, isso aí tem que destruir Estado. Sem uma visão histórica do que aconteceu, o tal do pensamento dialético. Vou lá e volto. Sua mãe fala muito bem Tudo tem disso. um Eu vou contexto, lá, né? do outro lado e volto. Volto enriquecida da contradição. Eu incluo a contradição. Esse é um convite que eu faço para todos nós. Muito Tá grata, bom? Olha, muito Márcia. obrigada Muito por esse grata papo, foi mesmo. ótimo. Ele vai ficar disponível para a gente ouvir. Com certeza. Vai Você depois salva, no né? YouTube Tá bom, também. querida. Olha, um Obrigada por beijo todo grande para você, um mundo beijo aqui com a grande gente. para a Bel. Saudade de vocês, tá? Bom dia e Bom dia, bom domingo, boa semana. super grata. Tchauzão. Muito rica as suas palavras. Obrigada. Espero que sim, tá bom? Gosto do tema. Beijo. Beijos. Tchau.